Olá, meus queridos. Como estão hoje? Seria bom também ter um feedback da vossa parte que estáis aí desse outro lado. Vós que assistis aos vídeos que publicamos, vós que estáis a estudar as Sagradas Escrituras conosco, como estáis hoje? Como está a ser este estudo? Como estáis a entender estas novas verdades a que tendes tido acesso? Não se esqueçam que podem sempre fazer perguntas, questionamentos e aquilo que nós pudermos ajudar de alguma forma e esclarecer, teremos todo o gosto em fazê-lo. Desta forma, deixem nos comentários alguma questão que queiram ver esclarecida. Estes assuntos não são de todos os mais simples de entender, por isso nem todos têm a ousadia, digamos assim, de entrar por eles. E muitos destes escritos, nomeadamente do livro de Daniel, estão inclusivamente proibidos de ser estudados em algumas igrejas. Desta forma, tendo nós a ousadia de fazer este estudo convosco, se por acaso tiverem dúvidas e queiram fazer essas perguntas, nos comentários podem deixar a dúvida e nós iremos tentar esclarecer dentro daquilo que nós sabemos, responder às vossas questões. Pois bem, se recordam, temos estado a estudar as profecias do livro de Daniel, o conteúdo deste livro divinamente inspirado e com mensagens tão importantes para o tempo do fim. E nós, neste momento, estamos no capítulo 9. No entanto, deixamos para trás uma mensagem por descodificar ainda, que foi a mensagem do capítulo 8 e do versículo 14, que dizia respeito às 2300 tardes e manhãs. 2300 tardes e manhãs que nós, no capítulo 8 de Daniel, não conseguimos entender onde é que elas se encaixavam, e chegando ao capítulo 9 de Daniel, o anjo Gabriel dá uma outra profecia a Daniel relativamente a 70 semanas. 70 semanas determinadas ou cortadas de um período maior, como já demos a indicação nos vídeos anteriores, e que iniciaram com o decreto de Artaxerxes em 457 a.C. 457 seria o início das 70 semanas determinadas, e como então encaixamos os 2300 anos de forma a entendermos esta profecia das 2300 tardes e manhãs. Vamos verificar novamente um gráfico para podermos então enquadrar finalmente a profecia dada a Daniel no capítulo 8 e no versículo 14. E vamos abrir aqui então um gráfico para podermos entender melhor e recordar alguma das coisas que nós já vimos anteriormente. Se bem se recordam, no capítulo 9, do capítulo 9, de 24 a 27, foi dada então a indicação de que haveria 7 semanas, mais 62 semanas, e o total, o anjo deu a indicação de 70 semanas. Nós já verificamos que as 7 semanas, tendo em atenção que, de acordo também com a Bíblia, um dia corresponde a um ano, e estamos a falar de dias proféticos, 7 semanas corresponderão então a 49 anos, 62 semanas a 434 anos, e depois temos mais uma semana para completar as 70 semanas, que correspondem a 7 anos. O decreto para restaurar Jerusalém foi decretado de forma definitiva, o terceiro decreto, porque também já vimos que houve 3, mas o definitivo, em que dá a libertação total aos israelitas e dá também autorização para que eles pudessem reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros e o santuário, foi dado em 457 a.C. Contando a partir desta data a 70 semanas, vamos terminar no ano 34 depois de Cristo. Nós sabemos que no ano 27 depois de Cristo foi então o batismo na água de Jesus pelo Espírito Santo. Sabemos também que o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio,
terminando então com a sua morte no ano 31 depois de Cristo. Sabemos que esta data deu também fim ao santuário terrestre, em que o véu se rasgou de alto a baixo, terminando assim também o ministério do sacrifício de animais que ocorria no santuário terrestre. Pelo menos o seu significado terminou neste momento. Porquê? Porque Cristo deu o seu sangue como sacrifício vivo pela remissão dos pecados de todos e desta forma não tinha mais sentido, então, termos estes sacrifícios de animais no santuário. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, nós temos também uma separação que era feita entre dois compartimentos do santuário, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Este lugar santíssimo e o lugar santo deixaram de estar separados quando o véu se rasgou. No ano 34 depois de Cristo, nós sabemos que foi também a morte de Estevão. E termina então o período das 70 semanas. Porquê é que a morte de Estevão não é importante? Porque Estevão era um dos diáconos importantes do ministério de Cristo, e com a morte dele e o seu apedrejamento, termina, digamos que, a hipótese que foi dada aos judeus para que aceitassem a Cristo como o substitutivo destes sacrifícios. A partir do ano 34, este ministério foi dado não só aos judeus, mas também aos gentios. Estevão, quando morreu, ele olhou para o céu e viu Jesus no santuário ao lado do seu Pai. Portanto, Jesus entrou no santuário celestial no ano de 34 depois de Cristo. Temos, no entanto, 2300 anos, que foram dados pela profecia dos 2300 manhãs, aplicando também o princípio de ano, temos então 2300 anos. Se nós somarmos, então, se nós subtrairmos os 2300 anos aos 457 anos, ou se nós começarmos a contagem desde 457, vamos dar então ao ano de 1844. Portanto, começando no ano 457 a.C., viajamos 490 anos dados aos judeus, chegamos então ao ano 34 depois de Cristo, quando Estevão é apedrejado, como dissemos. Restam então 1810 anos do período maior em que foram cortadas as 70 semanas, os 490 anos. Então, se adicionarmos aos 490 anos 1810 anos, a profecia alcança o tempo exato de 1844, dando então um total dos 2300 anos. Fazendo um paralelo entre o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, o dia em que acontecia a expiação em Israel, a expiação dos pecados anual, que também já falámos noutros vídeos, e que está descrita no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29, com o nosso calendário gregoriano atual, chegamos ao dia de 22 de outubro de 1844. Nesta data de 1844 acontecem então duas situações. Uma delas na Terra. Então, na Terra, que situação é que acontece? Milhares de cristãos esperavam que Jesus voltasse em 1844. Se nós formos ver os registros históricos, vamos verificar que, em resultado do estudo da profecia das 2300 tardes e manhãs, do capítulo 8, do versículo 14, nesta data, em 1844, houve um grande reavivamento espiritual e estudo das profecias, e muitos
cristãos aguardavam de várias igrejas a volta de Jesus nesta data. Um dos principais líderes deste movimento foi um fazendeiro chamado Guilherme Miller, que deu origem ao movimento millerita. Eles, de fato, entenderam esta profecia como a purificação do santuário como sendo a segunda vinda de Cristo. E no dia 22 de outubro de 1844, muitos estavam a olhar para o céu, à espera que Jesus voltasse. O dia passou e Jesus não voltou. Foi de fato uma amarga decepção. Todavia, como tudo na Bíblia, isto estava profetizado, porque, como já dissemos também, Deus não faz nada ao acaso, tudo está feito de forma matemática, de maneira que também esta amarga decepção que eles tiveram estava descrita no livro, neste caso, também um livro profético, o livro do Apocalipse. E nós vamos então verificar também os versículos que dizem respeito a esta decepção que aconteceu com estes cristãos fervorosos que estavam à espera de Jesus, e Jesus então não apareceu. Não apareceu porquê? Porque de fato a profecia não indicava para a volta de Jesus, mas para o início do ministério de Jesus no santuário, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Vamos então verificar aqui, então, na Bíblia, online, e nós podemos ver esta decepção que aconteceu no capítulo 10 de Apocalipse e nos versículos 8 até ao versículo 10, que diz o seguinte. Após aqui, não vamos dar muita importância relativa aqui às trombetas, porque isso estudaremos depois numa altura mais oportuna, mas diz então aqui: a voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Reparem, o segredo que o profeta Daniel não tinha entendido, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Reparem que aqui já não estamos a falar de Daniel, mas sim do apóstolo João, que foi ao qual foram dadas as profecias do livro de Apocalipse, nomeadamente quando ele estava na ilha de Patmos. E no versículo 9 diz o seguinte: e fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Pois que livrinho estávamos a falar? Exatamente deste livrinho, deste estudo de Daniel, que iria ser feito então, nesta altura, por estes cristãos fervorosos. E tomou o livrinho da mão do anjo, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como o mel, e havendo-o comido, no meu ventre ficou amargo. Porquê que ele era doce? Porque de fato a volta de Jesus era muito boa. Se ela tivesse acontecido da forma como eles tinham entendido quando estudaram a profecia do capítulo 8, do versículo 14 de Daniel, era de fato muito bom se Jesus tivesse voltado e tivesse terminado com todos os males que existem neste mundo e eles tivessem de fato já ter voltado com Jesus para o céu. Mas, no entanto, como eles não entenderam essa profecia, o livro tornou-se amargo no seu ventre, depois que eles o interpretaram da forma que interpretaram. E ele disse-me, no versículo 11, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. É dada então a indicação que, depois de entenderem, depois de estudarem as profecias do livro de Daniel, eles ainda teriam que levar a mensagem mais além e continuar a trabalhar na obra de Deus, porque ainda não era chegada a segunda vinda de Jesus. Também, depois deste grande desapontamento que os mileritas enfrentaram,
este movimento, muitos continuaram a marcar datas para a volta de Jesus, tendo havido separação de várias igrejas, e foi nesta fase também que se formou o movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta Igreja Adventista do Sétimo Dia é caracterizada por quê? Temos também aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 17, a descrição deste movimento, desta igreja. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, os que guardam os mandamentos de Deus. Caracterizada então a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Também no capítulo 14, no versículo 6 a 12, diz o seguinte: E vi outro anjo a voar pelo céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes d'água. Quem é que fez tudo isto? Deus, pois claro. E outro anjo seguiu e dizia: Cai, cai, grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. Quem é esta Babilônia? Pois todo o sistema religioso que não anda de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, e todos aqueles que a seguem. Temos aqui então 3 advertências que são consideradas as 3 mensagens angélicas, e agora já vamos para a terceira, que diz o seguinte: dizendo o terceiro anjo, se alguém adorar a besta e a sua imagem. Quem é a besta? Portanto, o falso profeta, Satanás também, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Temos então aqui um sinal que receberiam aqueles que adorariam a falsa imagem, a falsa igreja, a falsa doutrina. E este sinal nós já sabemos que de fato tem a ver com o sábado. Este sinal com o sábado relativamente aos que guardam os mandamentos de Deus à verdadeira igreja, e o sinal do domingo com os que de fato professam outras religiões e que andam de acordo com a besta e com a sua imagem. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E agora a parte que aqui é importante: já agora não serão atormentados eternamente, mas aqui significa que o seu fim será de uma vez por todas. Portanto, é um fim, digamos que, imediato. E no versículo 12, aqui está a paciência. Isto para dizer que não há sofrimento pela eternidade dos séculos, porque algumas igrejas dão a indicação, nomeadamente do inferno, que serão atormentados para todo sempre. No entanto, isso não é bíblico, meus amigos. Temos que entender aquilo que diz a Bíblia e não fanatizar ou inventar coisas que a Bíblia não diz. E aqui está então a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu não sei porque é que há tantas dúvidas, porque são tantas as indicações que Deus dá, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, para que a fé de Jesus seja guardada. Não entendemos porque é que existem tantas dúvidas. Só podem existir quando não se estudam as Sagradas Escrituras e se segue um sistema religioso apenas cultural e de acordo com o que a Igreja diz e não de acordo com o que a Palavra de Deus diz. O que é que aconteceu então no céu em 22 de outubro de 1844?
Jesus dá então início ao seu ministério como sumo sacerdote e isso indica que estamos a viver, desde o ano de 1844, o grande dia profético da expiação, muito similar ao dia da expiação que acontecia anualmente no santuário terrestre, uma vez por ano. E esta expiação significa que quando todos os livros forem analisados sobre os mortos, sobre os vivos, e quando este juízo terminar, Jesus voltará como Rei dos Reis e Rei dos Senhores, para dar a recompensa a cada um segundo as suas obras, como nos diz em Mateus no capítulo 25, e para destruir o chifre pequeno, o poder que se instalou no lugar de Deus, como representante de Deus na terra, como se isso fosse alguma vez indicado por Deus para que houvesse alguém a representá-lo aqui nesta terra. O único representante de Deus na terra foi de facto Jesus, porque Jesus é um com o Pai. Finalmente o reino será então dado aos santos do Altíssimo, e eles reinarão para toda a eternidade, como nós vimos em Daniel, no capítulo 7, no versículo 11, nos versículos 18 e no versículo 27. Depois de descobrirmos que este dia 22 de outubro de 1844, quando terminaram as 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8 do versículo 14 da profecia de Daniel, que Jesus deu início à obra de purificação do santuário celestial, com o início do julgamento dos pecados e da vida, abrindo os livros de mortos e vivos, e que por fim ele vai voltar à terra para dar a recompensa a cada um segundo a sua obra. Quais as decisões, meu amigo, que tu queres tomar? Entregarás tu a tua vida a Cristo, aceitando-o como intercessor no santuário celestial por ti? Estudarás mais a Bíblia para que os raios de luz do céu inundem a tua vida e encham o teu coração de paz e esperança? Partilharás esta verdade também com outros relativamente ao juízo, para que as pessoas que amas possam também preparar-se contigo para a volta de Jesus? Este é de fato o meu desejo para todos aqueles que estão a ouvir este vídeo. Oro por vós, para que de fato nos possamos encontrar um dia todos no céu e que eu possa ouvir de vós, de alguma forma, que estes pequenos vídeos fizeram a diferença na vossa vida para a salvação eterna. Um bom dia a todos, é o meu desejo para todos aqueles que ouvem estas mensagens.